A grande maioria das pessoas está disposta a ignorar a realidade para se conformar ao grupo a que pertence. Vem cá, me diz uma coisa. Você se considera uma pessoa com opiniões firmes? Uma pessoa que analisa os fatos criticamente, pondera os prós e contras de um determinado argumento e chega a uma conclusão bem embasada? Uma pessoa, enfim, que não se deixa manipular e que não é influenciada pelas opiniões dos outros? Claro que as suas respostas foram sim, né? Eu não, jamais me deixo influenciar pelas massas. Você deve ter pensado. Pois é, só que tem o seguinte, todo mundo acha isso. Todo mundo responde sim a essas perguntas. Até mesmo a pessoa mais Maria vai com as outras do mundo. Até mesmo quem acredita que políticos podem fazer a diferença para melhor. Até mesmo quem leva a extrema imprensa a sério. Até mesmo esses bovinos gadosos dirão que não são influenciáveis. Mas voltando a você, será que você não se influencia mesmo pelas opiniões daqueles à sua volta? Será que eles não são capazes de lhe fazer acreditar na mais absurda das ideias? Será que, lá no fundo, você não sente a necessidade de se conformar ao grupo? Claro que as suas respostas a essas 3 perguntas serão não, mas a dúvida persistirá. Como tirá-la? Ora, com a ciência. E com a ciência de verdade, e não essa pseudociência fiduciária dos especialistas de hoje. Por favor, olhe para a tela agora. Vou lhe mostrar um cartão com uma linha. Está vendo? Agora vou lhe mostrar um segundo cartão, com 3 linhas de comprimentos diferentes. Qual dessas 3 linhas é igual à linha do primeiro cartão? Escolheu já? Tem certeza? E se outras pessoas escolhessem uma outra linha, você mudaria sua resposta? Bom, para entender esse experimento, temos de ir para a Polônia e voltar até 1907. Nesse ano, em Varsóvia, nasceu Solomon Asch. Com 7 anos, ele passou a vivenciar os horrores da Primeira Guerra, que só acabaram quando tinha 11 anos. Mas aí a economia polonesa estava em frangalhos. Por conta disso, em 1920, sua família emigrou para os Estados Unidos, fixando-se em Nova York. Solomon Asch tinha 13 anos. Ele era tímido e não falava inglês, o que lhe causou dificuldades no colégio. Mas aprendendo a língua com os livros de Charles Dickens, ele acabou superando tudo. Após o ensino médio, cursou ciências no City College of New York. No final da graduação, após ler as obras de William James, se interessou pela psicologia. Em 1928, aos 21 anos, formou-se como bacharel em ciências e partiu para a pós-graduação. Asch ingressou na Universidade de Columbia e começou seu mestrado. Em sua dissertação, estudou como crianças se tornam membros de sua cultura. Em 1930, ele recebeu o título de mestre. No mesmo ano, começou a trabalhar em sua tese de doutorado, em que analisou se o formato das curvas de aprendizado era sempre o mesmo. Em 1932, recebeu o título de doutor. Ele passou um tempo como professor no Brooklyn College e, em 1947, se mudou para o estado da Pensilvânia, onde começou a trabalhar no Swarthmore College. Na época, Swarthmore era o principal centro de estudos de uma linha da psicologia chamada de Gestalt, que em alemão significa forma. Segundo essa linha, devemos olhar ao mesmo tempo para a mente e para o comportamento humano, já que o todo é maior do que a soma das partes. Foi em Swarthmore, ao longo dos anos 1950, que Asch conduziu uma série de experimentos psicológicos que gostaria de discutir aqui. São experimentos com conclusões bastante úteis para entender este momento em que vivemos. A pergunta principal de Asch era a seguinte: as pessoas mudam as suas opiniões e os seus comportamentos para se conformarem à maioria? Asch buscava quantificar o efeito de um grupo majoritário sobre as crenças, as opiniões e as ações de um determinado indivíduo. Será que uma dada pessoa passa a crer em algo e agir de acordo simplesmente porque aqueles à sua volta creem e agem assim? Ou será que ela está disposta a desafiar o grupo e se manter firme em suas crenças? Em suma, Asch tinha como objetivo quantificar a conformidade de uma pessoa ao seu grupo. E aí chegamos finalmente aos cartões. Asch conduziu um experimento com 50 estudantes universitários do sexo masculino. Cada um deles era colocado em uma sala com outros 7 participantes. O estudante não sabia, mas na verdade, esses outros 7 participantes eram atores.
Asch estava interessado na reação do estudante ao comportamento dos 7 atores. Os atores conheciam o verdadeiro objetivo do experimento, o estudante não. Cada participante olhava para um cartão com uma linha, depois olhava para outro cartão com 3 linhas. Uma dessas linhas era igual à do primeiro cartão. As outras 2 eram claramente mais curta ou mais longa. Ele tinha de dizer qual era a linha igual à primeira. A resposta correta era tão óbvia que o estudante deveria sempre acertar, não importando o que os atores respondessem. Cada participante deveria declarar em voz alta sua resposta. Antes do experimento, os atores haviam sido instruídos sobre o que deveriam responder. Havia 18 rodadas de teste. Em cada rodada, os atores davam todos uma mesma resposta. Só que, em algumas rodadas, davam a resposta certa e, em outras, uma resposta errada. O estudante sempre respondia por último. Nas 2 primeiras rodadas, os atores davam a resposta certa. O estudante também. Só que, a partir da 3ª rodada, os atores às vezes davam uma resposta errada. Asch interessava-se pelo comportamento do estudante a partir dessa 3ª rodada. Será que o estudante daria uma resposta claramente errada só porque os atores haviam dado também? Será que ele seria influenciado pela maioria? Será que haveria uma pressão do grupo? Os resultados foram interessantes. Asch encontrou que 5% dos estudantes sempre davam uma resposta errada quando os atores também respondiam erroneamente. Ou seja, esses 5% sempre se deixavam manipular. Eram os bovinos gadosos convictos. Asch também encontrou que 70% ora se deixavam manipular, imitando a resposta errada dos atores, ora não. Eram os bovinos gadosos ocasionais. Ainda, Asch encontrou que apenas 25% dos estudantes nunca se deixavam manipular, isto é, eles davam a resposta certa mesmo quando os atores davam uma resposta errada. Esses sim eram os íntegros. Mas note, apenas 1/4 dos estudantes não se deixava manipular. Asch comentou: o fato de que tantos jovens inteligentes são capazes de chamar claro de escuro apenas para se conformar ao grupo é preocupante. Após os testes, Asch entrevistou os 50 estudantes para entender seus comportamentos. Os que se deixaram manipular eram pessoas inseguras e carentes de aceitação. Um deles disse: eu até suspeitei no meio, mas tirei a suspeita da minha cabeça e procurei seguir os outros. Em alguns casos, eles realmente chegavam a acreditar nas respostas claramente erradas que davam. Essas pessoas eram capazes de negar a realidade e acreditar em uma mentira apenas para serem aceitas por aqueles à sua volta. Asch ainda fez outros experimentos semelhantes, mas controlando variáveis como sexo, idade, renda e escolaridade. Os resultados encontrados seguiram sempre o mesmo padrão, isto é, a grande maioria das pessoas se deixava influenciar pelas opiniões dos outros em maior ou menor grau. Note que as implicações disso são enormes. São poucos os que de fato confiam no que seus olhos veem, que não negam a realidade apenas por pressão social. A imensa maioria se deixa levar sim por aquilo que os outros dizem, por mais absurdo que seja. Agora, imagine uma entidade que detém o monopólio da força sobre um dado território. Com isso, ela pode deter o controle monetário, não? Com tal controle, ela pode comprar o apoio de setores influentes da sociedade, como acadêmicos, jornalistas e artistas. Pronto. Com tudo isso, fica muito fácil manipular o comportamento das massas por meio do controle da informação. Que entidade é essa? O Estado, claro. Os últimos 2 anos foram bem didáticos quanto a isso. Mas e você, caro espectador, como se sairia no experimento de Asch? Responda aí nos comentários.